Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua família e com todos que você ama. Vision, o encontro preparado para abençoar a sua vida. Hoje nós temos um efeito especial em nosso estúdio. Estão fazendo uma reforma especial, por isso o toque-toque fica como parte desse novo momento que nós estamos tendo. Nós louvamos a Deus por esta semana que passou e pelo final de semana que está por vir. Nós hoje temos a grata satisfação de termos aqui conosco no Vision o pastor mestre Arivaldo José dos Santos. Meu pai, formado em teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná, mestre, se fez mestre agora aos 75 anos de idade, também acadêmico da Academia Brasileira Teológica de Letras, da qual também nós fazemos parte, e hoje ele estará aqui conosco falando sobre o trabalho que será apresentado ainda hoje, nessa sexta-feira, no CDL aqui em Sergipe. Mas sobre esse tema a gente fala daqui a pouco. Antes eu quero ler com você os Salmos de número 31, que diz o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que às escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte, emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. No esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes
e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Glória a Deus. Que salmo belíssimo, não é verdade? Esse salmista falando de todo esse socorro, de todo o lamento diante das tribulações que ele havia passado. E como não? É o nosso Davi mais uma vez. A gente, quando fala da alma de Davi, a gente vê que, não obstante a sua experiência de chamada, de unção, até ele chegar ao momento em que Deus usaria de fato como líder e como rei de Israel, ele passou por muitas tribulações. Por isso nós, com base nesses cânticos que devem ser lidos e entoados dia após dia durante toda a nossa vida, como nos disse o amado apóstolo Paulo, cantando e salmodiando entre vós com salmos. Olha que bonito, o apóstolo, ele nos deixou essa orientação de que nós devemos salmodiar, ler esses textos como meio de configuração, de consolo à nossa alma, para que nós possamos ter o alento do Senhor diante de todas as adversidades que nesse texto foram colocadas, diante daqueles que perseguem o nosso andar, o nosso viver, diante daqueles que nos levam a situações de tristeza, de depressão, de amargura, de angústia, porque em tudo nós somos, disse o mesmo apóstolo Paulo, angustiados, provados, atribulados, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, como termina ele dizendo: sejam fortes e que se revigore o coração, que se revigore a alma, que haja esperança, que haja sorriso, que em vez de pranto haja, na verdade, agora alegria. E o que faz a diferença para que isto brote do fundo do nosso coração, naquele momento em que a gente quer dormir, é a esperança que está na fortaleza, que é o nome do Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza e o Senhor é o nosso refúgio. Nesse momento, nós vamos ter um momento de anúncios, e eu sei que você está querendo saber sobre a entrevista com o pastor Arivaldo José. Vamos aos anúncios? Essa semana nós estamos mais uma vez continuando em nossa oração e jejum pela Convenção Batista Nacional. Nós estamos em 40 dias de oração. No dia de ontem nós tivemos o título Irmãos, considerando a vocação, considerem a vocação de vocês, 1 Coríntios 1,6. E aí nós estivemos orando pelos motivos de oração, pela evangelização urbana, pela Aliança Batista Mundial, para que cada um considere sua vocação em oração. E é verdade, nós estamos precisando colocar o nosso foco, não é, na visão missionária. O ID é a nossa visão. Fazer discípulos é a nossa visão. Que Deus abençoe a Aliança Batista Nacional. Salvo engano, esse ano nós teremos um congresso da Aliança, não é? Mais tarde, em outro momento, nós estaremos divulgando esse nosso encontro. Que Deus abençoe não apenas a Aliança Batista Nacional, mas a todos os ministérios que estão dedicados a divulgar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Amanhã, não perca, amanhã, dia 26 de 10, o pastor Arivaldo José estará na Igreja Batista Peniel, em Santana do São Francisco, em um culto em ação de graças por mais um ano da Igreja Batista Peniel e a reinauguração do templo. Possivelmente o pastor Davi, estará indo com o pastor Arivaldo no dia de amanhã para ser abençoado por esta igreja maravilhosa, essa igreja que é a igreja pastoreada por nosso amado pastor Fábio Maurício. Nós enviamos o nosso abraço ao nosso colega e a toda a igreja. Vamos continuar orando para que no dia de amanhã o Senhor realize grandes maravilhas. Aleluia. E agora vamos ter o Vision, a visão de Deus.
Glória a Deus. Agora vamos conversar com o pastor Arivaldo José. Pastor Arivaldo José, bom dia, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. E boa madrugada. Pastor Davi dos Santos. Aleluia. Quero cumprimentar também o pastor Jorge, que é o homem que não aparece, mas é quem nos faz aparecer com competência e qualidade técnica. É verdade, o nosso pastor Jorge. Nossa saudação ao pastor Jorge e nossa saudação, pastor Davi, a tantos quantos agora ou estão nos assistindo ou estão nos ouvindo. Nossa saudação com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É com alegria, é com prazer que mais uma vez aqui estou com o pastor Davi para a gente conversar a respeito de temas que são da maior importância. Pois não, pastor Davi? Glória a Deus. Pastor, amanhã nós iremos, se Deus nos permitir, a Santana do São Francisco. E amanhã o senhor estará pregando lá sobre qual tema? O tema é um tema aberto. Na verdade, a motivação é ação de graças, porque é aniversário. O tema é ação de graças, porque se trata de uma celebração de gratidão a Deus por mais um ano na história daquela igreja, a igreja Peniel, em Santana do São Francisco, uma igreja que Deus tem feito prosperar na liderança do jovem pastor Maurício, Fábio Maurício, e o pastor Arivaldo teve a felicidade de por um tempo ser pastor mesmo interino daquela igreja. É uma igreja abençoada, é uma igreja firme na palavra e é uma igreja que tem visão do reino, visão de crescimento. Aleluia, glória a Deus. E hoje à noite nós vamos ter o nosso encontro da Academia Brasileira Teológica de Letras. E nesse então o senhor vai estar ministrando um tema relacionado à questão ética. Qual é o tema de hoje à noite? Pastor Davi, nós aproveitamos aqui para anunciar e para informar ao telespectador que se instalou aqui em Aracaju, a capital do nosso estado de Sergipe, uma secção da Academia Brasileira Teológica de Letras. Essa academia, ela se autodefine como casa de sabedoria, do estudo, da pesquisa e do saber teológico. Isto é, o conhecimento da palavra de Deus com profundidade, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Essa academia, que a sigla é a BTL, ela promove mensalmente um encontro cultural. Hoje, dia 25, sexta-feira, está sendo promovido mais um encontro pela academia. E o palestrante ou expositor, exatamente, é o pastor Arivaldo. E aí, pastor Davi, nós estamos reapresentando, a pedido, o tema A Salvação do Homem na Cosmovisão Ética, Humanitária, Planetária, Interplanetária. Por que interplanetária? E teológica. Por que interplanetária? Vem logo. Por que interplanetária, já que nós estamos na Terra? Sim. E nós, apesar de termos tanto conhecimento, a nossa alta tecnologia, nós ainda não sabemos se temos existência em outros planetas. Né? Então, como seria o estabelecimento da ética, de um princípio que visa a distribuição dos valores entre planetas? Qual é a sua ideia nesse sentido? A nossa ideia, pastor Davi, de princípio, é dentro da escatologia, que é um dos ramos da teologia que estuda, que trata dos eventos, das últimas coisas, dos últimos tempos. São os últimos dos últimos que há de acontecer dentro da escatologia, da história da igreja, da história da humanidade, da volta de Cristo, dos salvos, do perdido, do juízo, o que acontecerá ao planeta Terra após o juízo final. Estes assuntos serão tratados em duas perspectivas. Por que interplanetária? Porque o nosso Cristo, ele não é da Terra. Nós tratamos a problemática dentro dessa cosmovisão escatológica, tratamos da ética humanitária, o ser humano, na sua relação com a natureza. Nós tratamos, na cosmovisão planetária, a relação do homem em sua casa, planeta Terra, porque na verdade, pastor Davi e meu caro
telespectador, esse minúsculo planeta que nós denominamos Terra, no universo ele é o mínimo. Ele está dentro de um contexto de um sistema solar, dentro de um contexto de uma galáxia, que existem bilhões de galáxias. E o Cristo que nós cremos, e o Cristo que nós esperamos, ele não é da Terra. Ele vem dos céus. E os céus dos céus que vem do cosmos. Porque é uma questão de linguagem, é terminologia, pastor Davi. O que nós, bíblica e teologicamente, chamamos de céus, a ciência chama de cosmos. É esse infinito, ilimitado, que a mente humana ainda não tem o mínimo de conhecimento. O nosso Cristo, portanto, ele é teologicamente aquele que vem dos céus buscar a sua igreja. Mas a linguagem da ciência cosmológica, ele vem do espaço. E no espaço a Terra está. Em nossa participação na Academia Brasileira Teológica de Letras, acredito que no mês de setembro ou de agosto, nós fizemos justamente, discorremos sobre o tema da restauração dos valores éticos cristãos, com o propósito justamente do reequilíbrio da sociedade atual. E aí o senhor fala no seu tema sobre a ética planetária, que é justamente seria a proposta da visão cristã, justamente para formar o cidadão de valor, o cidadão do respeito, o cidadão que ama, né? Dentro da visão própria cristã. casa, que é o planeta Terra. Porque um dos objetivos, pastor Davi e meu caro telespectador, um dos objetivos desse trabalho que nós já apresentamos no dia 27, e a pedido estamos reapresentando hoje, quem viu esse trabalho, que é um trabalho, primeiro é um trabalho acadêmico. Esse trabalho nós começamos a produzi-lo quando inscrito no programa de mestrado Teologia Pastoral em Curitiba, no Paraná. Esse mestrado nós concluímos agora no primeiro semestre deste ano. E então nós desenvolvemos esse trabalho de pesquisa. Ele busca dialogar entre a teologia e a ciência. O que é que a Bíblia diz e o que é que a ciência hoje está comprovando? Esse é um dos objetivos do programa, do projeto. É um projeto em construção, esse projeto não está pronto, ele está sendo construído e por isso hoje é apresentado uma vez, pediram para ser reapresentado para a discussão, para o debate, para a crítica, porque todo trabalho que tem uma linha científica, necessariamente ele precisa ser criticado, senão não é ciência. Sim, mas aí quando o senhor faz a menção de nossa casa desse Roikos, o senhor se dirige ao corpo, ao templo do Espírito Santo, ou seja, a visão de Jesus Cristo sobre arrependimento, mudança de vida, para então se preparar para, através do Sermão do Monte. Porque a ética de Jesus, ela foi discorrida nos evangelhos como aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele e farei nele morada, como o senhor disse agora. Então a minha pergunta é, a sua visão dentro desse trabalho científico é justamente a esta transformação do espírito que faz com que o homem e a mulher tenham essa visão ética fundamentado em Jesus Cristo, ou é uma outra visão para a permanência depois da ausência da igreja no planeta Terra? É uma visão, aliás, é um conceito de ética não do caráter, mas no sentido do ser e do habitar, do estar em um lugar que é o lugar da sua habitação. A ética humanitária, ela é desenvolvida, eu vou aqui me dirigir mais ao telespectador, porque eu estou aqui de lado olhando para você. A ética humanitária, meu caro amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, ou você que está nos ouvindo, a ética humanitária, ela é uma ética que ela se autoconceitua como a ética do ser feliz no lugar da sua habitação. E que lugar de habitação é esse? Neste caso específico, é a sua casa, aonde ele faz parte dela, integra e faz parte dela, que é o planeta Terra. Então, o homem
homem, o ser humano, a humanidade, em sua casa. Essa casa Qual é o planeta. Essa casa? Essa casa é o planeta. Qual é essa casa? Essa casa é o planeta. Por que é o planeta? Porque nós desenvolvemos uma linha de que nós primeiro tratamos do ser humano no seu planeta, para do seu planeta a gente desenvolver uma linha de raciocínio. Mas a Bíblia diz que todos nós do planeta, numa relação com outros astros e outros corpos celestes. Então a sua visão hoje, quanto pastor, é uma visão holística ou uma visão teológica? Porque soa como holismo. Não, aí onde está? Soa como nova era. Não. O senhor é agora o pastor da nova era? Não, em absoluto. Porque é isso que podem perguntar ao senhor, né? Não tenha dúvida disso, e é boa a sua pergunta. É importante, meu caro telespectador, é importante, meu caro amigo que nos ouve pelo rádio, é importante, caríssimo colega pastor Davi, que nós, enquanto os homens que temos o dever da interpretação do texto, da palavra, tenhamos a capacidade de nos aprofundar no conhecimento, sairmos da periferia e irmos buscar mais a fundo o saber, porque esse saber não é humano, esse saber é divino, e o saber divino nós alcançamos principalmente pela revelação do Espírito de Deus. Nada de holístico. Não. Nós desenvolvemos uma linha de pesquisa em que os fenômenos da ciência comprovam o que a Bíblia diz. Após, nesse trabalho, após a sua apresentação de figuras e vídeos, nós vamos para a pergunta: e o que é que a Bíblia diz? E o que é que a Bíblia diz? E aí nós vamos andar, vamos viajar de Gênesis a Apocalipse. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, a ciência hoje prova e comprova. Sabe qual é, em última instância, o que é que nós confirmamos? É que a Bíblia, a palavra de Deus, já diz tudo quanto hoje a ciência busca descobrir. Nada de holístico, nada. É Bíblia, teologia bíblica, conhecimento da Bíblia. A Bíblia diz que a igreja, aqueles que estiverem preparados, na hora que Jesus voltar, o Senhor Jesus ele vai ficar nas nuvens, ele não desce. Não é? É o que nós cremos. Jesus primeiramente ele ficará nas nuvens, a igreja passará pelo que é conhecido como a parousia, ou seja, o arrebatamento da igreja. Aqueles que estão vivos serão transformados em um abrir e fechar de olhos, e os mortos serão ressuscitados. Na verdade, Paulo fala, salvo engano, aos Tessalonicenses, que aqueles que estão mortos primeiramente serão ressurretos em novo corpo, não é? Em uma nova estrutura, se nós podemos assim chamar, um novo corpo glorificado, e os que estiverem vivos serão transformados para se encontrarem, juntos nos encontrarmos com Jesus nas nuvens. Qual é a vinculação desse momento da parousia, né, desse momento do arrebatamento da igreja, com essa sua visão interplanetária? Ou seja, nós que somos os que cremos na palavra de Deus, nos princípios do Senhor Jesus Cristo, cremos que iremos com Ele e que os valores deste mundo ficarão. Então, o que é que nós levaremos, e aqueles que ficarem, como é que eles continuarão sendo felizes nessa sua visão? Essa visão da ética planetária e interplanetária, porque haverá uma separação, né? Uma verdadeira separação. Vejamos aqui, pastor Davi, meu caro telespectador, tudo quanto profeticamente já foi revelado, isso é importantíssimo que você, telespectador, observe. Tudo quanto profeticamente Deus já deu a conhecer à humanidade se cumpre no seu tempo de forma integral, plena e perfeita. A volta de Cristo, que é um dos pilares da doutrina de Cristo, é a sua volta. Essa doutrina hoje é pouco difundida, é pouco ensinada, é pouco estudada, é pouco divulgada. Hoje nós estamos vivendo no tempo da igreja em que a nossa prática é muito voltada para o aqui e para o agora. E quando eu faço essa consideração, pastor Davi,
lembro-me da expressão que vou citar. Não um pastor, não um pregador, mas um cientista declaradamente ateu, que ele, na Universidade Oxford, dos Estados Unidos, falando para jovens estudantes na universidade, ele aconselha os jovens, dizendo assim: deixem de olhar para baixo, deixem de olhar para os pés, levante os olhos e olhem para as estrelas. Isto é, levante os olhos para ter a cosmovisão da grandeza da obra que Deus criou. Então, veja bem, estou citando um cientista, não estou citando um pastor, um pregador, estou citando um cientista. Por que é que ele dá esse conselho à juventude? Porque esse mesmo cientista, até onde ele conseguiu alcançar nas suas pesquisas, morreu recentemente agora, no ano passado, Stephen Hawking, ele afirma que o planeta Terra tem tempo de validade e que o tempo está chegando. Por isso é que é um trabalho que, ao mesmo tempo que é teológico, é científico. Nós estamos trabalhando a ciência para que a ciência, com seus fenômenos, apenas digam: a Bíblia tem razão. A Bíblia, ela é verdadeira, porque tudo quanto nela está escrito está acontecendo. O salmista diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, verso 1. O Senhor fala sobre a questão cosmológica. E aí o Senhor fala sobre essa questão da ética planetária, a ética que seria relacionada à visão a Gaia, né? Por isso que eu falei da questão holística. Eu quis fazer justamente uma amarração do ponto de vista da ciência religiosa, porque aí poderá, dentro do diálogo acadêmico, facilitar. Então, ele diz o seguinte: o Senhor fala também da ética interplanetária. O Senhor acredita que existem outros seres em outros planetas? A sua visão é essa, dentro dessa visão científica que o senhor desenvolveu? Porque se é interplanetária, vai ser de Gaia para um outro planeta, e será de um outro planeta para vários, não é? Ou seja, entre eles. Pastor Davi, Pastor Jorge e meu caro telespectador, ouvinte, que nós estamos sendo vistos e ouvidos, a pergunta do Pastor Davi é: você crê? Essa não é questão de crença. Crença é religiosa. Isso é uma questão de prova. Esse não é um programa para a gente descer essa profundidade. É em outro programa. Porque eu respondo ao pastor Davi com algumas perguntas. Nós cremos em um Deus infinito, infinitamente poderoso, que pelo poder da sua palavra criou. O salmista Davi, seu colega, seu xará, aliás, no Salmo 8, verso 3, assim: Senhor, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, mas o que é o homem, diz o salmista? O que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? É o salmista quem ele escreve e canta a contemplação. E é nessa contemplação, pastor Davi e meu caro telespectador, que nós estaríamos limitando e restringindo o poder infinito de Deus, que segundo a ciência hoje existe bilhões de galáxias, cada galáxia, inclusive a nossa galáxia, a Via Láctea, possui bilhões de sóis, de planetas, bilhões de satélites, e nós então dizemos: Deus poderoso criou todos os cosmos, todas as galáxias, bilhões, mas só a Terra desse tamanho tem vida. Mas não é para hoje não, gente, isso é outro assunto. Então na sua visão... Eu não creio, não é uma questão de fé, por favor, não é uma questão de fé. Nós temos que trabalhar em cima de fatos, e hoje, olha, por favor, presta atenção. Não permita que a sua religião lhe coloque em obscuridade. A fé em Deus é para iluminar.
É para fazer com que a sua visão seja uma visão para ver o invisível e para crer no impossível. Então, pastor Davi, para encerrar aqui, senão eu vou acabar pregando, veja bem o seguinte: vamos andar de tal maneira que o nosso Deus revele a sua grandeza, como diz o salmista Davi. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia das obras de suas mãos. Pois não, pastor Davi? Isso foi somente para a gente despertar o seu interesse para participar, né, hoje à noite na rua Rua Santa Luzia. Rua Santa Luzia, no espaço CDL. Espaço CDL. Fica ali entre a Avenida Barão do Maruí e a Secretaria de Estado de Governo. 19 horas. 19 horas. 19 horas, não perca a Academia Brasileira Teológica de Letras, o nosso momento de encontro hoje. Inclusive você está convidado, se você é teólogo, se você tem produção científica e se você deseja estar participando da Academia Brasileira Teológica de Letras, nós vamos ter, agora em novembro, né, o nosso aniversário. Dia 8 de novembro teremos nosso aniversário, faremos menção aqui em outro momento, mas você também pode estar participando da Academia Brasileira Teológica de Letras. Nós enviamos um grande abraço para o nosso presidente, o nosso comendador Roberto Bittencourt, Sua Excelência Doutor Roberto Bittencourt, esse homem que na verdade tem tido essa visão maravilhosa e tem abençoado a várias pessoas. E agora vamos ao nosso momento de meditação na Palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje em João capítulo 19. Olha, o pastor Jorge está lembrando, nós vamos primeiramente ver a questão do nosso visão de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você lembra na semana passada? Nós falamos sobre o tema Sou Eu. Jesus estava lá no ribeiro de Cedron e Judas se aproximou dele com os soldados dos sacerdotes e dos fariseus e foram com lanças, com tochas, etc. para prender a Jesus. Os discípulos tomaram susto e o texto diz que Jesus toma a frente e pergunta, sabendo o que estava acontecendo, a quem eles estavam procurando. E ao fazer isso, eles dizem, a Jesus o Nazareno. E Jesus disse, sou eu. E diante disso, diante do poder e da unção de Jesus, eles recuam e caem. A nossa visão continuou verificando que Jesus protegeu os seus discípulos, Jesus estava atento a tudo aquilo que estava acontecendo e que Jesus, já no momento da sua prisão, defendeu até o servo Malco do sumo sacerdote, vez que Pedro, pegando da sua espada, decepou a orelha direita deste homem. A partir desse momento, o que nós vamos verificar é que Jesus ele vai passar por um tipo de processo completamente anormal dentro daquela visão existente. Ele é levado ao sogro de Caifás, antes de ser levado ao sumo sacerdote, já manietado, e ali ele foi interrogado diante dos fatos que estavam verificando dentro do ministério de Jesus. Aí então, Jesus é levado ao sumo sacerdote e, sem também ser verificado, sem terem sido levadas provas, Jesus é esbofeteado. Jesus ele é agredido e depois então ele foi levado à presença de Pilatos. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Este testemunho sobre a verdade. Depois de ter sido abandonado dentro do seu contexto religioso, apesar de haver realizado tanto bem a tantas pessoas, tantos milagres, Jesus estava sendo perseguido por
fazer anúncio da necessidade de arrependimento. A gente tem que lembrar que desde o início do Evangelho de João, a mensagem é: arrependei-vos, o Evangelho do Reino é chegado até vós. Essa ideia da metanoia, da transformação da mente para a transformação do caráter, que é justamente o que leva o homem e a mulher a ter um novo conjunto de princípios do reino de Deus, é bom que se diga, é que fez com que Jesus ele fosse perseguido. Jesus estava sendo perseguido porque ele estava ensinando a doutrina dele com amor e com autoridade. Lembra que foi dito? E muitos afluíam a Jesus e ficavam surpreendidos porque ele ensinava com autoridade. E aí nesse mesmo texto, Jesus ele vai falar diante de Pilatos, porque Pilatos manda prender, Pilatos recebe a Jesus, e depois de haver interrogado os sacerdotes, porque Jesus estava ali, os sacerdotes disseram assim: se ele não fosse um malfeitor, se ele não fosse um homem que dentro de nossa cultura, dos valores religiosos, se ele não fosse uma pessoa que estivesse fazendo mal, nós não o teríamos trazido até você. Ou seja, já havia sido esgotada a condição do julgamento, né? Até mesmo no processo disciplinar dentro da visão religiosa, e agora Jesus estava sendo colocado para aqueles que têm a lei, a decisão de dizer se vive ou se morre, para que aquele caso fosse solucionado. Pilatos, então, diante do que estava acontecendo ali, do pedido, né, dos sacerdotes, que estavam dizendo: olha, se você libera este homem, você é contra César. Por quê? Porque César é que é o rei, César é que é o imperador, César é que é a águia, César é quem manda, César é que tem um domínio, né, sobre todo esse território no mundo, e agora ele está dizendo que ele é rei dos judeus. Como ele é rei dos judeus, se nós sabemos que um rei, o nosso Messias, é o libertador? Em outras palavras, o que eles estavam dizendo é o seguinte: esse homem, na verdade, ele é um fanfarrão. Ele é um homem que quer passar por uma coisa que ele não é. Ele, na verdade, está querendo dizer que ele tem um poder e está indo de contra a nossa doutrina, a nossa forma de viver, aos nossos costumes, e por isso nós o rejeitamos. Pilatos, então, diante daquele concurso, né? Aquela confusão formada, principalmente porque era o momento da Páscoa, e eles estavam ali e sempre pediam, costumeiramente, que uma pessoa do povo fosse solta. Imagine, e aí diz o texto: por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Não foram colocadas provas, não foi realizado um julgamento, simplesmente foi realizada uma acusação. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Jesus, então, ele vai sendo, ponto a ponto, momento a momento, humilhado e passa a sofrer em seu corpo físico por acusações que, na verdade, era da ordem espiritual. Nós temos que ter isso muito claro, porque muitas vezes nós percebemos que a defesa da doutrina de Deus, a defesa da doutrina dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, nos traz perseguição. Essa, na verdade, é a visão que vai ser dita lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando se fala da palavra testemunha. Esse é o nível máximo do ser testemunha em Deus. É quando você vive, é quando você ensina, e a partir do momento em que você vive e você ensina, esta forma de viver, esse novo conjunto de princípios, desses mandamentos vividos em sua pessoa, entra em conflito, não físico, mas no mundo da ideia, com aqueles que têm um pensamento diferente. É bom nós relembrarmos o que disse o apóstolo Paulo: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. O que aconteceu desde sempre foi, quando a raça humana ela caiu da posição de criação perfeita em Deus, ela então passou a ser regida por príncipes, por potestades, ou seja, reunião de poderes que foram decaídos dos céus, e de dominações que são classificações espirituais que conduzem a humanidade a comportamentos, a pensamentos e a sentimentos que contrariam o todo do projeto da criação e da redenção através da pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Jesus, na verdade, estava levando sobre si a nossa culpa e a nossa responsabilidade. É o que nós podemos assim dizer de forma muito sucinta, porque o plano de redenção, como a gente já disse em encontros passados, foi fazer com que da raça humana surgisse o homem perfeito, o Adão perfeito, para que através da redenção, do seu sacrifício, nós pudéssemos voltar a ter em nosso espírito, esse recriar de Deus, esse respirar eternamente. Sim, porque ao pecarmos quanto raça humana, todos nós perecemos, diz o profeta, porque todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. O que Jesus estava passando aqui, diante de todo esse julgamento injusto, levando bofetada, sendo açoitado, tendo uma coroa de espinhos, ao invés de uma coroa de glória, que ele já recebeu e ele está reinando hoje sobre todos nós, foi justamente o contrário. Até o seu manto, as suas vestes, vai dizer já mais à frente, João, foi dividida, as suas vestes foram divididas, o seu manto foi sorteado em uma completa demonstração de desrespeito, de vergonha, para que através desse Filho de Deus, do Filho de Deus, nós pudéssemos ter o que nós chamamos hoje de certeza de salvação eterna. O testemunho de Jesus, ele é muito bonito, porque ele, como no momento anterior, quando ele pergunta, né, quando ele diz assim, por quem vocês procuram? Eles dizem, por Jesus Nazareno, ele diz, sou eu. Depois Pilatos vai perguntar de onde você é, e Jesus se cala diante dessa pergunta. Ele não responde, mas aos discípulos ele tinha dito, se vocês soubessem de onde eu vim e para onde eu vou. Não é verdade? Porque ele sabia, na verdade, qual é a sua origem, de onde ele é do céu, e ele voltou para o céu. O Senhor disse assim, olha, a Pilatos, depois mais à frente, Pilatos diz assim, você não sabe que eu tenho autoridade sobre você para fazer você viver ou para você morrer? Aí ele disse assim, olha, se de cima não lhe fosse dada autoridade, você não poderia fazer coisa alguma. Por isso, maior pecado tem aquele que me entregou a você. Então Jesus, ele fala sobre sua identidade, ele fala sobre sua origem, que é a origem de cima. Então Deus é quem enviou o seu Filho, porque Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mais tenha a vida eterna. Essa é a visão do reino de Deus. Esse é o projeto de salvação, para que nós possamos voltar a esses princípios, a esse conjunto de valores que nos levam a Deus. O conjunto de valores que nos levam a Deus são todos os mandamentos que o Senhor ordenou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, e viremos e faremos nele morada. Então essa casa que foi limpa, porque Jesus disse, não é? Quando ele vem, ele vai e limpa essa casa, esse roicós, esse corpo da pessoa que pode estar sujo pela presença de ideias, né? Sujo pela ideia, pelos comportamentos que são consequentes de ideias. Ideias geram sentimentos e sentimentos geram ações. Essa é uma questão muito lógica que todos nós conhecemos. Então, quando Jesus, nós acreditamos, cremos no Espírito do nosso entendimento, na palavra de Deus como ela é, e dizemos, Jesus, eu quero te seguir, quero ser teu discípulo, quero ser tua discípula. Então, o Espírito Santo que nos foi enviado à terra, ele vem habitar em nós, e essa capacitação, ele é quem nos capacita e nos guia para que nós obedeçamos à palavra de Deus. Não existe nenhum dom especial, nenhum talento especial em qualquer um de nós, nenhuma santificação de perfeição tal que nos faça melhores uns do que os outros, senão que é a graça de Deus que nos transforma e nos faz novas criaturas. O apóstolo Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então é absolutamente graça, é a graça do Senhor que se manifestou nesse testemunho da verdade. Sou eu, sou de cima, sou do céu, vim do Pai. Se vocês soubessem de onde eu vim, vocês não estariam fazendo isso. Então Jesus, ele vai demonstrando
ponto a ponto, a verdade principal da sua missão, que é salvar a humanidade. Veja, não existe salvação fora do nome de Jesus. Vou dizer novamente, não existe salvação eterna fora do nome de Jesus. Quem crer e for batizado e obedecer os seus mandamentos é salvo eternamente. Aí continua o texto dizendo o seguinte, que Pilatos, ele ficou em um conflito. Ele viu que Jesus, na verdade, não havia feito nada. Mas, depois de haver açoitado a Jesus, ter mandado Jesus ser açoitado, depois de Jesus ter realmente sofrido várias humilhações, o pedido continuava sendo o mesmo. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E assim foi feito. Jesus foi levado então ao Gólgota e ali ele foi crucificado. Foi morto em nosso lugar. E diz o texto, e ele levou sobre si, não é, as nossas dores e as nossas iniquidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos declarados eternamente. Toda a raça humana foi declarada eternamente curada. Mas, pastor, e o que falta agora para que isso se torne real na minha vida? Por que eu não tenho certeza? Porque dentro de mim só existe a dúvida? Porque eu continuo ainda no ciclo filosófico, mesmo não sendo filósofo? Porque eu ainda vivo na prática do cogito cartesiano, né? Penso, logo existo, e nunca chego a ter certeza de nada, apesar de, porque apenas a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Apenas a fé é que pode produzir no espírito, e no espírito levar a alma, que é a parte do espírito que diz respeito à psique, não é, que está relacionado às emoções, a este sentimento que nós percebemos através dos nossos sentidos dentro do plano terreno. Mas o apóstolo João diz assim, mas quando nós o vermos, nós não precisaremos perguntar coisa alguma, porque tal como ele é, nós seremos e saberemos. O que significa isso? A nossa percepção espiritual, ela será perfeita. Então toda esta imperfeição, todas as dificuldades, todas as dúvidas da existência humana, de onde vim, por que estou aqui, para onde vou, estarão solucionadas, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi crucificado e ali foi colocado uma tábua onde estava escrito em grego, em latim, em grego e em latim e hebraico, Jesus, o Rei dos Reis. E aí isso causou ainda um problema maior, porque eles disseram, não, você colocou uma declaração daquilo que ele diz. Ele disse ser o Rei dos Judeus, mas você deveria ter dito, ele diz que, e Pilatos disse o quê? Aquilo que escrevi, escrito está. Então, existe a verdade, e a verdade é que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, que não pode espiritualmente ser destruída. Passe o que ia acontecer, nós estamos há 2019 anos desse novo momento, o momento depois de Cristo. Tentativas, do ponto de vista da razão, do ponto de vista da ideia, aconteceram durante todos esses 2019 anos, mas apenas Jesus Cristo é o homem perfeito que permanece na história da humanidade, dividindo o momento, fracionando e dando sentido para a existência terrena e eterna que ninguém pode apagar. Aqui nós terminamos. Que Deus continue te abençoando grandemente. Coloque sua visão na visão do que Deus disse. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Creia no testemunho da verdade. Dia 27 de outubro, agora nós teremos um clamor pelo Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos convidar você e a sua igreja para participar desse grande clamor por nossa nação. E eu estendo aqui não apenas pelo Brasil, mas por todas as nações do mundo. Vamos orar por paz, vamos orar para que o Senhor oriente os nossos governantes em todo o mundo, em nome de Jesus. Dia 23 de novembro, o pastor Arivaldo José
esse que hoje à noite estará na Academia Brasileira Teológica de Letras, e o pastor David Santos. Nós estaremos dia 23 de novembro na Igreja Batista Betel, Rua Betel 35, em Lagarto, Sergipe. Nós estaremos ministrando mais uma vez o Fórum Preventivo de Suicídio de Ministros. As inscrições estarão sendo realizadas no telefone 9986-4002 com o pastor Gilson de Jesus. Participe, divulgue, é um tema muito importante, já foi trabalhado aqui em Aracaju, na Bahia, e agora, mais uma vez, nós estaremos indo a Lagarto com fé em Deus. Dia 1º de novembro, nós queremos convidar a você para participar da entrega do título de cidadão sergipano ao nosso presidente da Convenção Batista Nacional do Estado de Sergipe, pastor Gerson Vilas Boas. 1º de novembro deste ano, às 16 horas, na Câmara de Vereadores de nossa capital. Aí nós temos uma foto do nosso encontro. Nós tivemos a visita do representante da SBB e da nossa irmã, e nós estamos com um projeto que em breve nós estaremos divulgando, e na ausência do nosso presidente, o pastor João Bosco, a quem nós enviamos um abraço, estivemos representando a sua pessoa nesse encontro, juntamente com o nosso vogal, o pastor Valtênio Silva Lima, e o nosso secretário, pastor Mardoqueu. Que Deus continue abençoando a Sociedade Bíblica do Brasil, secção Sergipe. Pois é, pastor Davi, pastor Jorge e meu prezado telespectador e ouvinte, você que ouviu aqui esse diálogo nosso com o pastor Davi, você pode ver, aqui foi apenas um resumo, você pode ver hoje à noite, às 19 horas, no espaço CDL, Rua Santa Luzia, entre a Avenida Barão de Maruim e a Secretaria de Estado que ali existe. Antiga Secretaria da Pobreza. 19 horas você é nosso convidado. Lá você vai ver. Você só ouviu aqui. Lá você vai ver todos os materiais que nós levantamos e organizamos na pesquisa. É um projeto em construção que estamos a cada dia acrescentando mais material. Vá ver. E depois que você vê, você faz a sua conclusão. Com o tema Salvação do Homem na Cosmovisão da Ética Humanitária, o homem na relação com a natureza, planetária, o homem em sua casa, que é o planeta Terra, interplanetária, porque é uma relação do planeta Terra dentro do cosmos, e teológico, porque no final nós perguntamos o que é que a Bíblia diz e fazemos uma caminhada do livro de Gênesis, que é o primeiro livro, até o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. A Bíblia, portanto, é a autoridade que fala por último, porque é a autoridade maior. Glória a Deus, nós estamos chegando ao final desse encontro do Vision de hoje. Eu quero agradecer por sua participação, por sua oração e porque você também está compartilhando. Vamos orar um pelos outros, vamos estar participando desse evento de hoje à noite, como também no dia 23, e em breve nós estaremos divulgando outros acontecimentos. Nós queremos depois falar sobre a nossa participação no Upgrade em Tobias Barreto, um evento muito bem organizado.
maravilhoso. Deus continue abençoando a visão do Upgrade e com certeza haverão outros encontros e nós estaremos divulgando aqui no Vision. Muito breve nós também estaremos participando de um fórum, de uma feira que será realizada aqui em Aracaju e eu conto com a sua participação. Mas sobre isso nós vamos falando pouco a pouco. Que Deus te dê um final de semana feliz, abençoado, com paz e com saúde. Não esqueça, Jesus Cristo está voltando, por isso vamos nos preparar. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse encontro na tua presença, por tua palavra e por tudo que o Senhor tem realizado através deste programa. Continue, Senhor Deus, abençoando a todos os pastores no mundo, aos missionários, a todas as igrejas em todos os continentes, para que a tua palavra ela seja divulgada, ensinada e a tua igreja seja edificada, preparando, Senhor, para estar muito em breve contigo nos céus. Nos livre de todo o mal, nos dê um final de semana feliz, abençoe os trabalhos que serão realizados nas tuas igrejas em todo o mundo durante este final de semana. Nós abençoamos e nós ministramos agora a bênção do Senhor Jesus Cristo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, sua família e com todos que você ama. Pastor Arivaldo José, muito obrigado por sua participação. O Vision é seu, venha assim que desejar. Obrigado, pastor Davi. Graça e paz. Bom final de semana.